Fala galera, seja bem-vindo no nosso canal, mais um episódio aí para vocês, um episódio super top das galáxias aqui com o nosso convidado, especialíssimos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, de tratar aqui de assuntos voltados para o ramo imobiliário, nas questões jurídicas da imobiliário. Vai ser bastante proveitoso, né, Carol? Eu tenho certeza aqui que hoje vai ser com certeza um dia muito, muito legal. E você, corretor de imóveis, você, imobiliária, construtor, você que é um cliente que deseja comprar o seu imóvel, o vendedor também, e até mesmo se não deseja comprar o imóvel, se não deseja vender o seu imóvel, quer morar de aluguel o resto da vida, tem que saber qual que é aquele imóvel que você está alocado ali, né? Então é muito importante saber várias características do imóvel que você mora, que você é proprietário, que você é inquilino, não é isso? É isso aí, hoje vai ser um dia mega especial, muitas informações importantes da área jurídica, imobiliária. Nosso convidado aqui tem uma vasta bagagem e vai falar muitas coisas importantes para nós. Então aproveitem, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. E a gente vai ter muitas informações importantes hoje, fiquem atentos. E aproveitem também para conhecer a nossa empresa, Contrate Consultoria, nosso correspondente bancário. E lá, vários episódios, vários assuntos importantes do ramo imobiliário. Então, vamos lá. Agora vamos trazer o cara para a mesa, né? Vamos trazer essa pessoa sensacional que a gente teve a satisfação de conhecê-lo na área mais de esportes. Ele é um advogado, maratonista, que mais? Crossfiteiro. E muito mais coisa que a gente vai pedir para que ele fale para a gente. Diego Marchetti, né? Brigadão, viu, Diego, pela sua presença aqui. A gente sabe da correria que né? Essas agendas loucas aí. E você está aqui presente conosco para trazer todo o seu conhecimento aqui para a gente. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz lá desde o primeiro momento, desde que a gente conversou. Quando tu me trouxe a ideia, eu já fiquei animado. Eu levei uns 10 segundos, eu acho, para pensar, para confirmar para o Murilo. Murilo, tem interesse? Eu tenho, vamos lá. Puxa vida. É verdade, a gente se conheceu, tu vê como essas coisas elas são legais, né? A gente se conheceu lá, treinando, todo mundo lá, uma outra coisa completamente diferente. Daqui a um pouco a gente começou a conversar sobre trabalho, viu que as nossas áreas são próximas, são afins, né? Que os nossos trabalhos, eles se encontram em muitos pontos, em muitos momentos, né? E tô bem contente, cara, de estar aqui com vocês. Bem legal. A minha estreia. Eu brinquei com vocês antes. Eu digo, a minha estreia no microfone, né? Não me deixa mal. Mas muito legal. E fico à disposição. Eu acho que a gente tem bastante assunto legal. Tem bastante coisa que a gente pode trabalhar, que a gente pode trazer informação para o público, né? Acho que tem bastante coisa legal aí. Tem sim, tem. É um mundo vasto aqui, né, Diego? Você hoje está com escritório em Porto Alegre, em Canoas? Em Canoas, isso. Meu escritório é em Canoas. Eu ia até comentar contigo, tem tanto. Nós escolhemos ali, a gente pensou alguns assuntos, aí se a gente fosse pegar cada assunto daqueles, nós faríamos episódios, no plural, para cada um dos assuntos. Então, é uma área que, olha, se a gente sair separando, quebrando aqueles assuntos. Não, a gente faz uma pós-graduação em direito imobiliário. Mas eu posso te garantir que o pessoal daqui a pouco vai pedir, podia focar no tema tal. Aí você retorna aqui e a gente vai explorar bastante determinado tema. Aí a gente consegue aprofundar um pouco mais, claro. Todo mundo que está nos assistindo. Com certeza, a partir desse episódio, a gente vai receber vários feedbacks aí com assuntos que a gente pode retomar, com certeza. Com certeza. E tem assunto. Tem. Nossa. Inclusive, um deles que eu já gostaria até de puxar aqui para a gente falar, que é um tema bastante importante, que tudo parte hoje no ramo imobiliário, financiamento, compra, venda de imóveis, contratos, enfim, tudo parte de um CPF do imóvel, vamos assim dizer. O documento do imóvel, a famosa matrícula, né, Diego? A certidão de nascimento do imóvel. Certidão de nascimento, ou CPF do imóvel, olha a redundância, né? CPF do imóvel. Mas que é tão importante, né? É aquela espinha dorsal vai direcionar tudo ali de uma compra, de uma venda, de um financiamento, enfim.
queria que você falasse da importância da matrícula, né? A matrícula tão importante nesse meio. Sem dúvida. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, né? A gente brinca. Tecnicamente, a matrícula ela é um ato cartorário, né? Onde acontece a individualização do imóvel e aonde são averbadas tudo que acontece com a matrícula é averbado ali. Então, por exemplo, trazendo para o meu trabalho, como é que acontece lá no escritório? Chega um cliente e diz assim, olha, eu quero fazer uma compra e venda de um imóvel. Quero vender o meu imóvel, eu estou interessado em comprar um imóvel. Qual que é o ponto de partida para tudo? A matrícula. Eu brinco, o pessoal às vezes chega lá. Eu quero uma matrícula atualizada. Vai no registro de imóveis e pede uma matrícula atualizada. Esse é o ponto também bem importante, onde pegar a matrícula, né? Muitas pessoas não sabem onde a gente pode retirar, solicitar a matrícula. Poderia explicar um pouco para nós, Diego? Claro. Foi boa a tua pergunta, porque é muito comum, quem não é da área, quem não faz um trabalho como o nosso, muitas vezes essa pessoa ela confunde o que é tabelionato de notas, o que é registro de imóveis, porque pensa que tabelionato, cartório, registro. A pessoa que faz outra coisa da vida, ela não para pensar o que é o quê. Então, isso é comum. Então, assim, matrícula, registro de imóveis. Procura o registro de imóveis da tua cidade. Em Canoas, nós temos um só. Aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, são seis, né? Então, cada um desses registros, eles são, se eu não me engano, são divididos por região aqui em Porto Alegre, né? Exatamente, por zona. Por zona, né? Então, procura lá, tem que ver qual que é o registro, se a pessoa está em Porto Alegre, qual que é o registro de imóveis que responde aqui pelo lugar onde eu estou procurando essa matrícula. Tu pode ir no balcão, chega lá, tu tem o número da matrícula, ou tem alguma outra informação mais concreta, o pessoal consegue localizar. Pelo endereço também. Pelo endereço, pelo CPF, às vezes, do proprietário. Consegue localizar onde é que está essa matrícula. Eu, por exemplo, como muitas vezes os imóveis que a gente está trabalhando lá no escritório, eles são de outros lugares, eu consigo pegar a certidão digital. Tem essa opção também, essa matrícula digital. Tá? Tem um cadastro lá. Para nós, quem utiliza com frequência, vale muito a pena. Tem um login lá. Sim, faz o cadastro ali. A gente usa lá no escritório também a matrícula digital. Isso, deixa um dinheiro lá e vai pegando as matrículas. Mas para quem vai pegar uma vez na vida, vai ali no balcão, pede e tá tudo certo. Registro de imóveis. E também o prazo da matrícula, né? Daqui a pouco o cliente apresenta ali eu tenho a matrícula, já vai mostrar ali. Mas tem 2 anos já que... Essa é recente, tem umas que chegam para mim lá tem uns 20. Sim. Não, é 30 dias a validade da matrícula. Ótimo. Então isso é uma coisa até do... Por exemplo, o corretor de imóveis. Ele daqui a um pouco tem uma atenção na hora de pedir para o cliente, me vê uma matrícula atualizada, daqui a um pouco de... Não esperar muito tempo daqui a um pouco para dar prosseguimento de repente num contrato no financiamento, porque vai vencer aquela matrícula, o cara vai precisar gastar com outra depois. Então, 30 dias. Lá na Caixa a gente também utiliza esse prazo de 30 dias. A gente começa um processo, por exemplo, atrasa um pouquinho por um motivo ou outro, passa os 30 dias, a gente tem que solicitar uma nova para poder assinar o contrato. Eu já passei por isso, já precisei pegar a matrícula atualizada num procedimento, no meio do processo, acontece às vezes. Mas a matrícula ela é fundamental. Ela quando a gente lida com o imóvel lá, é o ponto de partida, é o marco zero. Todas as alterações no imóvel, tudo que tiver do imóvel, o financiamento, a alienação, dados do proprietário, tudo ali informado na matrícula. E toda alteração que porventura venha a ter ao longo do caminho é necessário que se faça as famosas averbações, né? Que é outro nome bem importante, bem comum, né, na nossa atividade, que é averbar. E muitas pessoas às vezes não se atentam a isso. Modificou, alterou algo no imóvel, dependendo do que seja, ele tem ali a obrigação, entre aspas, porque isso pode gerar um problema futuro, né? Então, tem a matrícula, que é o documento, né, a certidão ali da existência do imóvel, e qualquer alteração nela que seja realizada deve ser alterado na matrícula também, né?
Exatamente. São informações importantes. Por exemplo, a construção, a averbação de uma construção. A gente pega casos lá no escritório, por exemplo, o cliente chega lá, muitas vezes sem um corretor, né? O corretor já conhece mais o processo, com uma matrícula desatualizada, e aí já tem uma construção nesse terreno e não está averbada. Então, acho que hoje é o dia da gente esclarecer bem essas questões. Até um exemplo, né? O cara comprou uma casa 20 anos atrás. Bem Certo. comum. Então, um exemplo do dia a dia. É bem comum. 20 anos atrás adquiriu a sua casa lá, um pavimento, um andar, né? Um piso. E ao longo dos 20 anos ele construiu, reformou, né? Ampliou, fez um sobrado, fez um segundo piso, fez uma área de churrasqueira coberta e não alterou nada na matrícula. O dito Até puxadinho. Até porque não sabia que teria que fazer. E hoje ele quer vender aquele imóvel, né? Seja financiado, vai haver uma avaliação. Se for à vista, quem está comprando tem que saber do risco. De como está a regularização, se está ou não está regularizado, se está tudo certinho. Então, isso é muito importante, o momento atual do imóvel perante a matrícula dele, né? Exato, exato. A gente costuma chamar a matrícula, a gente costuma dizer, a matrícula ela te dá a realidade jurídica daquele imóvel. Uma matrícula atualizada, ela te mostra qual que é a realidade jurídica desse imóvel. Vamos pegar esse teu caso, por exemplo. A gente vai olhar na matrícula, vai estar escrito lá, uma casa de alvenaria de 50 metros quadrados e tudo mais. Daí chega lá, olha, tá, mas tem 250 aqui, né? Já fez uma garagem, fez um segundo andar, não bate. Né? Se o comprador e o vendedor dessa casa, provavelmente se eles chegarem com essa documentação para ti lá, vai dar problema, porque o engenheiro da Caixa, por exemplo, vai chegar lá e vai olhar e dizer, olha, não está batendo as informações. Não está batendo, não é compatível. Claro que pro caso do comprador, daqui a um pouco olhar e dizer, não tem problema, eu vou comprar assim mesmo, vou pagar à vista e depois eu vejo. Acontece, mas ele precisa ter a clareza de que ele, em algum momento, ele vai precisar averbar, vai precisar ir na prefeitura. Esse aqui é um procedimento, ele tem que ir na prefeitura, entendeu? Tem um cálculo lá do INSS da obra, tem algumas variações. E aí, depois da prefeitura ter regularizado aquela construção, ele vai levar lá no registro de imóveis para averbar, para constar. Dependendo do percentual, tem até a questão do projeto, né? Exato. Então, é um pouquinho... Precisa de projeto. Exato. Mas é muito comum isso. É muito comum. A gente pega bastante casos lá no escritório e hoje a Caixa, alguns bancos, trabalham com um percentual. Né? Bancos privados com até 40% e na Caixa normativamente não tem um percentual, mas o engenheiro vai lá no imóvel e analisa se tem um risco, né, para a área averbada, não passa na engenharia. Agora, se tem um percentual baixo e que não vai causar nenhum dano no imóvel original, aí aí passa. Então, é interessante o comprador saber desse risco. Exatamente. Né? Então, voltando à matrícula, né? Voltando ao assunto lá da matrícula. É o ponto de partida. Eu canso de... às vezes, pega, por exemplo, assim, vamos sair um pouquinho da compra e venda. Pega, por exemplo, a pessoa quer regularizar aquele imóvel, ele não quer vender. É muito comum. Chega a seguinte história. Olha só, tudo bem, meu pai faleceu, meu avô faleceu, por exemplo. É muito comum isso. Chega lá e tem essa casa aqui, a gente quer regularizar, porque a gente pensa, de repente, no futuro em vender, ou a gente quer, pelo menos, regularizar. E tá certo, vamos olhar. E daí vamos lá, por exemplo, assim, pega a matrícula do imóvel, tá escrito lá, proprietário Murilo. Tá, legal. Olha o nome do pai ou do avô que faleceu, é João. E agora? Opa, como é que essas coisas... Vem cá, tia, quem que é o João? Faço a menor ideia. O João é o cara que ou melhor, eu não faço ideia de quem é o Murilo. O João comprou do Murilo há 25, 30, 50 anos atrás, não faço a menor ideia de quem seja. É muito comum. Então não tem como... Daí tu imagina, eu poderia fazer todo
uma venda, né, para esse cliente, todo um discurso, dizer, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, depois olha para a matrícula, não dá nada. Não fecha. Não faz nada. E Não é bem faz comum, nada. né, Diego? Essa semana mesmo nós pegamos uma situação bem parecida como essa. A gente aprovou o cliente, então tudo certo, cliente aprovado, daí fomos para qual imóvel? O corretor chegou lá e entregou a matrícula do imóvel, desatualizada, e a documentação do vendedor. Aí a matrícula desatualizada, eu olhei a documentação do vendedor, não é a mesma pessoa, né? Não é o João. Não é o João. E a Maria na matrícula não fechou. Talvez essa matrícula esteja desatualizada e a gente vai pegar uma nova e esteja ok lá no registro. Pegamos uma nova, novamente, não batia João com a Maria. Não batia. Aí conversamos com o corretor e realmente não foi averbado a última venda. Aí a gente parte para uma averbação ou uma procuração. E aí é um outro problema. É um né? outro problema. E aí... Às vezes a pessoa tem lá a escritura pública feita, Só não averbou, não né? levou a registro. Acontece. Sabe, às vezes... A gente sabe que a realidade, às vezes, porque custa caro muitas vezes, né? Então, às vezes, a pessoa gastou tudo que tinha para comprar, gastou tudo que tinha para pagar o ITBI e não sobrou para o registro de imóveis. Então, deixa ali guardado numa gaveta, não foi para lá. E fica. E fica. Ou, às vezes, por desconhecimento. É muito comum também o seguinte, a pessoa, eu peço a matrícula, eu digo, Carol, me vê uma matrícula atualizada desse imóvel aí. A pessoa chega com a escritura pública de compra e venda. É bem comum mesmo. Tá aqui. Não, olha só, daí... Claro, precisa explicar, porque, vamos lá, aquilo que a gente estava falando, quem não é da área, é difícil entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, muitas vezes está lá, na escritura de compra e venda, realmente, bonitinho, tudo certinho, recolheu o imposto, tudo certinho. Só que, tranquilo, então o primeiro passo é, pega esse documento aqui, vai no registro de imóveis. Diego, eu acho que é bom a gente deixar isso bem claro. Quais são os passos, né? A venda, aí depois da venda vai para o tabelionato, depois vai para o registro de imóveis. Qual que é esse caminho? Acho que é bom a gente explicar. E depois até fala um pouco da nossa experiência como Caixa, que o caminho é o mesmo, só tem um porém, que o contrato da Caixa ele serve de escritura pública. Então, a tua escritura é o contrato, né? Exatamente. Isso. A ordem dos fatores ela é a seguinte. As pessoas chegaram a um acordo no valor ali, vamos vender, vamos comprar, tudo certo. Faz um contrato particular para ter o norte ali, por quanto está sendo vendido, aonde está sendo vendido, como é que é a forma de pagamento. Primeiro passo, tabelionato, que é onde é feita essa escritura pública de compra e venda. O tabelionato vai pegar lá quais são as regras do jogo ali, estou te vendendo por 200, por 400, por 1 milhão, vou te pagar à vista. A forma de pagamento. Forma de pagamento. Hoje tem uma atenção, já tem um tempo que isso vem acontecendo. Existe cada vez mais um olhar atento dos tabelionatos, né, em função das formas de pagamento e dos valores. Porque isso interfere em recolhimento de tributos, tem outra questão aí. Mas você vai pegar a documentação das partes, a documentação, e vai levar primeiro passo, tabelionato. Lá no tabelionato é feita essa escritura pública de compra e venda. Tá? Por exemplo, Canoas ali. O tabelionato ele mesmo já pede a guia de ITBI para a prefeitura, que quando a gente está comprando um imóvel, via de regra esse imposto ele é do comprador. É praxe do mercado, né? Via de regra esse imposto ele é do comprador. Então ele vai levar a documentação lá, o tabelionato vai fazer o contato com a prefeitura, vai voltar a guia de ITBI, tá aqui, pagou, tudo certo, agenda, vai lá e faz a assinatura, vão as partes lá assinar esse documento. Concluída essa etapa, o comprador vai pegar, a importância é para o comprador, porque a garantia, é ele que tem que buscar essa garantia. O vendedor está recebendo o dinheiro dele e tá tudo certo. Eu, o comprador, eu tenho que pegar essa escritura pública e levar no registro de imóveis. Segundo passo, registro de imóveis. E é assim, muita gente pergunta assim, mas por que eu tenho que fazer a escritura pública?
por que a gente não pode fazer um contrato particular? Vai lá no meu escritório, a gente faz um contrato ali, tu me faz Tão mais simples. Tão mais simples, né? Tu me faz um Pix, tá tudo mais certo. barato também, né? Porque Mais barato, exato. Tu tá entendendo? Exato, não vamos pagar a escritura pública, não. Primeiro, assim, o registro de imóveis, tá? Ele, via de regra, ele não averba documentos particulares. Tem lá a lei de registros, ela prevê lá um rol de casos que podem ser averbados. Primeiro ponto. Então, assim, para que a gente siga a regra da lei, para que o comprador tenha essa garantia, escritura pública no tabelionato, escritura pública pronta, vai no registro de imóveis. Aí o registro de imóveis vai fazer o quê? Vai fazer a conferência. Isso é interessante assim, ó. Via de regra, o tabelionato também tem um olhar apurado aqui, né, do que está sendo... Sim, ele pede a matrícula, dá uma olhada. Ele pede a matrícula. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que passou. O Diego está trabalhando lá no tabelionato e não viu que o Murilo está vendendo a casa que está no nome da Carol. Passou lá, o Diego, rachou, tá lá. No registro não vai acontecer. Não, tem uma conferência bem apurada e... Não vai acontecer. Pode cancelar tudo. Para tudo. Nós falamos até, Diego, no episódio anterior, sobre a importância daqui a pouco de criarmos provocarmos um episódio aqui só de assunto de registro de imóveis, dado a importância e a robustez desse tema, né? Então a gente vai... Já estamos aí, já trabalhando. É um assunto logo. Muito complexo. Ele é muito difícil, sabe? Eu tô sempre estudando, sempre mexendo nesse assunto e a gente se depara cada dia com uma situação diferente, né? Toda semana. Importante falar que nesse exemplo são para compras à vista, né? Porque o procedimento para averbar no registro de imóveis através de financiamento é o mesmo caminho, só não vai para o tabelionato, porque o exemplo da Caixa, né, e todos os bancos, na verdade, o contrato de alienação fiduciária, ele serve como escritura pública. Então, a gente pega esse contrato assinado na instituição bancária, faz a guia de TBI, né, tudo certinho, e aí depois averba no registro de imóveis. Então, é um caminho, economiza um pouco, né, apesar que os bancos cobram para fazer o contrato. Tem uma taxa, né? Tem uma taxa, que é praticamente o mesmo valor do tabelionato. Então, o caminho é o mesmo e praticamente o custo também é o mesmo, né? Só muda essa questão do contrato. Entendi, então, acho que... Mas é bem importante isso porque acontece também lá na Contrate, né? O cliente comprador, ele recebeu o imóvel, né, no dia da assinatura, feliz. Só tem um porém, porque o vendedor só recebe o valor em caso de financiamento quando é escriturado no registro de imóveis. Sai do registro de imóveis a matrícula em nome do comprador e aí a gente entrega na instituição bancária e aí tem um prazinho lá para liberar o valor do vendedor. Então tem essa pressão do vendedor. No caso da venda à vista não tem essa pressão. Então é bem importante salientar isso. Eu tive agora recentemente um caso lá no escritório, um inventário, em que a pessoa faleceu, tinha um imóvel e a família decidiu vender esse imóvel. E foi exatamente isso aí, né? Esse imóvel ele estava com a matrícula dele regular, tudo certinho, tudo atualizado. O que a gente precisou fazer? A gente precisou fazer o inventário. Para quê? Para averbar na matrícula que houve uma transmissão de patrimônio. Perfeito. Porque antes esse imóvel ele pertencia lá, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A faleceu. Por coincidência, essa pessoa, os herdeiros dessa pessoa, uma delas era essa pessoa B aqui. E tinha mais outras 2 pessoas herdeiras. Então esse imóvel passou a ter mais 2 proprietários, né? Esse B continuou ali, recebeu uma parte um pouquinho maior e tinha mais 2 proprietários ali. Então a gente fez o inventário. E o comprador ficou ali, o comprador estava ali esperando. Não, tranquilo. Nesse caso até a gente acabou participando da negociação de compra e venda também, a gente auxiliou as partes, a gente não fez só o inventário. O que foi legal porque deu um pouco mais de garantia, deu um pouco mais de segurança para o comprador. Porque muitas vezes a gente pensa que
Inventário, nossa. É meio cultural isso nosso. Assim. Não, inventário, nossa. É muita documentação, é muita coisa. É problema, vai custar uma fortuna, não é demorado, não vai dar. Esse a gente fez em menos de 30 dias. Esse inventário a gente resolveu ele em menos de 30 dias. Olha. Em menos de 30 dias a gente tinha a matrícula atualizada constando o inventário, certinho as frações, o quanto cada uma daquelas pessoas passou a deter daquele imóvel ali. Matrícula apta a financiamento. Tanto que o imóvel foi financiado, por isso que eu me lembrei. Que esse comprador daí ele fez o quê? Ele disse, então tá. Ele olhou pra mim e disse assim, Diego, tu garante que tu consegue fazer isso aqui? Eu digo, consigo, não tem problema nenhum. Então tá, vou pagar uma entrada aqui pra família cobrir algumas custas e tudo mais e vou aguardar. Fizemos um contrato de compra e venda. Em menos de 30 dias eu tinha o inventário concluído, a matrícula pronta. Tudo em mãos. Tudo em mãos. E foi pro financiamento. E aí foi como eu me lembrei, porque daí eu tava... Quem que eram os meus clientes inicialmente? Os vendedores. Sim. E aí começou a demorar um pouquinho, Aí começa aquela pressãozinha básica. E cadê o dinheiro? E será que vai dar certo? E dizer, calma, tô falando pro pessoal lá, vai dar certo. E foi. Então, realmente, eu me lembro, você teve esse caso aí, eles ficaram, poxa, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? De que tá vindo? Lá a gente sofre essa pressão também dos dois lados, né? O comprador na hora do financiamento, porque, né, logicamente quer o imóvel logo. Claro. E depois vem a pressão do vendedor. Cadê meu dinheiro? Não, e é muito compreensível. Óbvio que se o vendedor só vai receber depois que finalizar todo o processo no registro, óbvio, ele já vendeu, ele quer receber, né? Exato. Então, é compreensível, claro. Totalmente. Tu sabe que agora eu me lembrei de um outro caso, a gente falando de matrículas, de regularização, de tudo mais, né? Como é importante para quem vai comprar o imóvel, acho que é importante para o colega que é corretor também ter atenção quando ele vai orientar o cliente, né? Quando ele vai aproximar as partes, quando ele vai mostrar o imóvel, de olhar essa matrícula e de entender o que está acontecendo ali. Algum tempo atrás chegou um cliente para mim lá no escritório e disse assim, Diego, eu tenho uma casa no endereço X aqui em Canoas e eu quero que essa casa seja da minha filha, eu quero passar para minha filha essa casa. E eu, tá bom, matrícula, volta lá, né? Tá bom, legal, matrícula. Ele chega lá, contou a história, por que ele queria fazer isso aqui, contou toda a história, tipo, maravilhoso, matrícula. Olhei na matrícula, mesmo caso que a gente falou antes. O Murilo, quem que é o José? O José... O José era o antigo proprietário. Tá, mas tu comprou do José? Não. Eu comprei da neta do José. A minha cabeça já... Tum. Tá, me dá o que tu tem de documento. Veio ele com o quê? Contrato particular de compra e venda. Que a gente chamava o contrato de gaveta, né? Sim. O pessoal fala, vamos fazer um contratinho de gaveta, deixa aqui. O pessoal confunde muito também. O que é o contrato particular, que é um contrato de gaveta, que é aquilo que a gente estava falando. A gente pode. Eu posso te vender a minha casa num contrato particular. Se nós dois tivermos ciência, eu posso. Murilo, quero R$100. Tá, te pago R$100. Não vou averbar nada, não vou fazer nada e vai ficar assim. O poder público não vai vir atrás de nós e dizer assim, não, vocês precisam. Não. Agora, tem todas essas consequências. Não vai poder financiar, não vai ser proprietário. Meu cliente comprou contrato particular. Chegou lá com a neta e comprou. Chave, tá aqui o dinheiro. Seguiu a vida. Esqueceu de tudo. Esqueceu, passou a vida, 10, 15 anos. E agora decidiu regularizar. Daí olha o tamanho do rolo. Eu disse para ele, então tá, tia, vamos encontrar aqui. Me explica o que aconteceu aqui. E ele disse assim, olha só, eu comprei dessa pessoa aqui, que era a neta do proprietário, porque ela recebeu essa casa... Herança. Eu digo, bom, então talvez tenha um inventário. Talvez tenha o formal de partilha. E a gente consiga atualizar essa matrícula aqui, para depois chegar em ti, para depois chegar na tua filha. Vamos ver. São 3 averbações aí. Olha aí. 3 caminhos em branco. Exato. Saltou, né? Saltou. Uhum. E não pode saltar. Sim. Não pode. Eu brinco, tem um nome bonito para isso, que é princípio da continuidade registral.
Esse é o nome bonito lá na lei. O registro de imóveis, ele não queima etapas. Sim. Não consegue. Tá, mas eu tenho um contrato aqui com a fulana, ela era neta do fulano, ela recebeu direto. Não vai acontecer. E aí a gente pensou o seguinte, vamos olhar para esse caso aqui, como é que a gente resolve isso aqui, como é que a gente desenrola isso? Cadê o inventário aqui da pessoa que era proprietária? Fomos olhar, o inventário existia, mas ele não estava concluído, estava pronto. Sim. Tá? Não estava pronto. Então não existia o formal de partilha. Até depois é legal a gente falar o que é o formal de partilha. E aí eu observei uma coisa, um olhar um pouquinho mais apurado, olhei assim, mas olha só, esse proprietário aqui, ele faleceu, os herdeiros dele, a neta dele não era herdeira dele. Primeiro, acima dela tinha o pai ou a mãe, não me lembro agora quem que era. Então ela não poderia ter recebido em herança esse imóvel. Ele poderia ter doado para ela, respeitadas algumas regras do jogo? Poderia. Mas aí, olha o caminho. Sim, daí já vem toda uma trilha de situações que... Para chegar lá no que qual que era o objetivo prático do meu cliente? Ele queria que esse imóvel ficasse para a filha dele. Mas olha só, ele teria que daí concluir o inventário desse proprietário. Para quê? Para que dentro... E tinha outras coisas de propriedade dessa pessoa, não era só esse imóvel. Teria que para poder chegar no pai ou na mãe dessa pessoa aqui, para depois chegar nessa pessoa, através de uma doação, por exemplo, para depois ela poder fazer uma compra e venda para ele. Então, olha o tamanho do nó. Sendo né? que tudo poderia ser evitado. Alguns desses degraus aí... É parecido com a nossa situação, né? Nós estamos com uma situação lá na nossa família. Meu avô faleceu e aí deixou um imóvel. E a lá são meu pai e minha tia falecida. Né? Então, meu avô faleceu primeiro, aí não fizeram o inventário, e aí a minha tia faleceu por segundo, e aí ficou só o meu pai. E aí, quando meu pai foi fazer a escritura, fizeram do meu avô, inventário do meu avô, fizeram na matrícula, tudo bonitinho. Aí, quando foi passar para o meu pai agora, não tem a verbação do inventário da minha tia. E minha tia tinha filhos. E aí, procurar os filhos para todo mundo assinar. Tá enrolado ainda. É isso aí. É exato. É bem comum, a gente vê o quanto é comum. É comum. O Diego, você falou uma questão, me gerou uma curiosidade, acredito que seja curiosidade de vários aqui. Queria retomar só na questão até anotei aqui pra gente falar, dessa questão do contrato particular, público, de gaveta, pra gente, não sei, diferenciar um pouco, as pessoas saberem no dia a dia como que funciona mesmo, né? Na prática. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, que eu estou seguro de algo, e muitas vezes não estou. Só para a gente, claro, de uma forma bem simples assim, discorrer sobre particular, gaveta, enfim, essas modalidades de contratos, né? Claro, não, é importante. Completando o assunto, tu disse, a tua tia tinha filhos, né? Ano passado eu bati um recorde lá no escritório, que nesse daí dos filhos representando fulano, a gente começou a trabalhar no inventário que tem 25 herdeiros. 25 pessoas. Por quê? Faleceu a tia, faleceu o tio, uma tia tinha 5 filhos, outra tinha 7, tinha 8, moral da história. A pessoa faleceu, tem 25 herdeiros. Meu Deus. Felizmente a gente conseguiu fazer com que todos os 25 ficassem conosco lá no escritório, tá todo mundo de acordo. É um recorde. É um recorde. Eu brinco com os outros advogados, eu digo, eu tenho 25 herdeiros que estão acordados, estão todos felizes, ninguém tá brigando com ninguém. Os caras dizem assim, cara, faz uma placa desse inventário. Esse é recorde. Mesmo. Não, porque tem inventário que tem 2 e eles não conseguem se ver, não podem nem se enxergar na frente. Mas a tua pergunta, Murilo, assim, ó. Lembra que a gente estava falando ali, por exemplo, da escritura pública? Vamos lá, a pessoa ela pode não querer fazer a escritura pública? Pode. Cidadão, eu posso comprar um imóvel de vocês e a gente fazer... O que é o contrato de gaveta? O contrato de gaveta é um contrato particular.
Contrato que a gente faz em casa. E guarda na gaveta. Simples. Simples. Contrato, que vai estar escrito lá o meu nome, teu nome, os dados do imóvel, a forma como eu vou te pagar, o quanto que tu tá me cobrando. Prazo, assim, prazo, tá ali. Tá ali. É isso aí, simples. Der um Google, tem... Mas juridicamente, como que funciona? Por exemplo, eu comprei um imóvel através do contrato de gaveta e daqui, sei lá, 10 anos passaram e o vendedor original faleceu. Como que funciona essa questão? Perfeito. A pessoa comprou num contrato particular. Eu te comprei, te dei o dinheiro, tu me entregou a chave e eu tô dentro do imóvel. Tô lá, fiz a minha churrasqueira, fiz uma garagem, tô lá. Tô seguindo a minha vida ali. Eu tenho a posse desse imóvel, que é diferente de ter a propriedade desse imóvel. São conceitos jurídicos diferentes. E é muito comum a pessoa confundir isso, né? Volto a dizer, quem não é da área, né? Pra gente que muitas vezes é da área, às vezes a gente dá uma titubeada, poxa, será que é isso, será que é aquilo? Então, para quem não é da área, não tem como a pessoa saber a diferença entre ter a posse e ter a propriedade. Eu tenho a posse desse imóvel, eu comprei de título lá dentro. Mas lá no registro de imóveis eu não estou lá, então eu não sou proprietário. Então qual que é a diferença entre um contrato particular e uma escritura pública? Primeiro, essa escritura pública eu posso levar ela no registro de imóveis, que a gente estava falando antes, e averbar lá. Qual que é a importância de averbar isso lá? É dar publicidade. Acho que a tua pergunta era no sentido, quais são as garantias que eu tenho depois de 10 anos? Quando eu levo essa escritura pública lá, a gente diz assim, tu deu publicidade àquele ato. Qualquer pessoa... minha propriedade. Minha propriedade. Qualquer pessoa no Brasil que pegar aquela matrícula e lá olhar, tá lá o teu nome, é tua. Agora, tá lá no teu nome esse imóvel. Tu vendeu para mim num contrato particular. Eu entrei na casa, tô lá, faceiro, e daqui a pouco tu foi lá e vendeu para outro. E vai passar. E aí ele vai lá, escritura no registro de imóveis. E é dele. E a propriedade é dele. E eu tô lá. E tu tá lá, olha a confusão. Claro que a gente já ouviu falar várias vezes desse tipo de... É um golpe, né? A pessoa vendeu o mesmo imóvel para várias pessoas porque ninguém foi lá no registro e averbou. O quanto é importante. Volta a palavra registro, né? É importantíssimo. E muitas vezes, igual você citou citou um pouco antes, gastou todo ali o recurso financeiro que tinha, né? Um pouco antes e no momento do registro já está mal ali financeiramente falando e às vezes abre mão do registro. Não, já tá beleza, já financei, já paguei taxas disso, já comprei, já paguei o valor do imóvel, o registro eu vou deixar mais para frente. E esse para frente às vezes nunca chega. Nunca chega. E é importante saber os riscos que envolvem isso. Claro, né? Claro que sim. Contratos, a própria compra do imóvel. Tudo. Vou te dar um exemplo. Eu paguei o imóvel para vocês, estou lá com a minha família lá dentro, faceiro. Lá na matrícula, esse imóvel segue sendo de vocês. Vamos supor que vocês venham a contrair uma dívida. Devendo uma... Não, mas mais? Mais ainda. Outra dívida, Murilo, uma nova agora. Não, chega, Diego, me coloca nenhuma. Uma mais alta agora. E aí o teu credor faz o quê? Tem lá uma ação de cobrança ou... Por exemplo, uma ação, for devendo tributos, por exemplo. Daqui a um pouco vai lá, tem uma penhora nesse imóvel. Porque o que o credor faz? O que o advogado lá do credor vai fazer? Vai procurar bens em garantia. Então esse é um risco. E é bem comum. Lá no escritório a gente pega situações... Na atualização da matrícula, acontece casos de... A gente entrou com essa matrícula 40 dias atrás... Não tinha verbação de penhora, tudo certo. Chamamos o engenheiro, bonitinho. Na hora de assinar a atualização da matrícula novamente, porque venceu os 30 dias. E aí abriu uma penhora de condomínio. Olha aí, uma dívida de condomínio. De condomínio que foi lançada na matrícula. E aí para tudo. Tem que pagar. Pagar e aí averbar o pagamento e seguir a negociação. Exatamente. Vamos falar disso aí também. Mas completando a tua pergunta,
esse contrato particular, ele me dá alguma garantia? De certa forma, sim, tá? Porque é muito comum isso. Passou o tempo, o vendedor não era um pilantra, ele seguiu a vida dele, pegou o dinheiro e foi embora. Passado o tempo, eu tenho vontade de... Perdi o contato com esse cara. Esse cara sumiu, morreu, não faço a menor ideia de onde é que esse cidadão tá. Aí, eu vou precisar de uma ação judicial para regularizar esse imóvel. Ou a famosa uso capião. Tem uma outra ação que é a adjudicação compulsória. Era esse ponto, assim, que eu tava na expectativa de chegar. Tu tava... Porque tava a gente... ansioso. Consegui, cheguei. É porque a gente citou tantas vezes aqui de... não teve averbações. Saltamos aí 3, 4 degraus, 3, 4 averbações anteriores que deveria ter sido feitas. E o cara sumiu. O cara sumiu, tu não faz ideia, né? E como eu vou fazer para regularizar o imóvel que ainda está no nome de um cidadão que virou pó, talvez? Não sabe, Né? nem faz Então ideia, a gente exato. não sabe. O que eu vou fazer? Eu vou procurar no Google o nome do cara. É uma alternativa, dá um Google lá. Aí a gente tá aqui no sul e vê que o cara tá morando lá no Amazonas. Eu vou lá, então, atrás dele. O que eu vou fazer? Né? Não sei onde ele tá. E aí? Exato. E outras vezes tu até sabe onde é que o cara tá. Achou o cara, tá lá. Deu um Google, achou o cara no Instagram. Não necessariamente esse cara vai querer fazer contigo uma escritura de compra e venda agora, porque daqui a um pouco isso pode ter uma implicação tributária para ele. Perfeito. Porque lembra que a gente falou lá no início que o tabelionato tem cada vez um olhar mais apurado sobre o valor do pagamento? Tá, nós vamos fazer uma escritura que eu te vendi essa casa quando? Ah, hoje. Tá, mas essa casa vale R$1 milhão e aí? Cadê? Onde é que foi esse dinheiro? Como é que eu explico para a receita que eu estou vendendo agora? Então, tem que fazer algum... conta tá, né, aplicado. Tem que fazer algum ajuste tributário. Então, daqui a um pouco, tu não encontrou o cara. E aí, tu vai ter que, a partir de algumas exigências da lei, tu consegue encaixar uma ação ou outra. Então, uma ação de uso capião ou uma ação de adjudicação compulsória, que via de regra são os caminhos para quem só tem um contrato particular, né? E é comum, esse é o mesmo caso de sempre. Pai e a mãe compraram essa casa aqui lá em 1748 e a gente mora lá desde então e a gente tem só esses documentos aqui. E aí o cidadão ele vai ter que se recorrer do judiciário, vai ter que entrar com uma ação, vai ter que organizar a documentação. Tem casos em que o imóvel é mais antigo que não tem nem matrícula ainda, né? Para o pessoal entender, até se eu não me engano, 77, eu acho, não sei se vocês se lembram, mas acho que até 77 era um outro sistema de registros. E aí não tem nem a escritura lá, não tem matrícula. Não tem a matrícula na forma como ela existe hoje. Acho que foi 77 e mudou o sistema. Daí tu tem o quê? Tu tem é uma forma de matrícula? É uma forma de matrícula, é uma transcrição. Era um outro formato que os registros de imóveis usavam para descrever aquele bem ali, para fazer a mesma coisa que faz a matrícula. Só que o imóvel que ele foi comprado lá nos anos 60, por exemplo, tem famílias que nunca fizeram nada nesse imóvel até hoje. Tá lá. Mesma casa, o pai morou aqui, a mãe morou aqui, até falecer, tudo certo. Então tem mais uma etapa ainda, porque isso vai precisar virar uma matrícula. Não pode continuar sendo transcrição. Então vai ter que virar matrícula. Alterar a certidão de nascimento para depois começar. Cria uma nova. Cria uma nova. O registro de imóveis ele faz a abertura de uma nova matrícula. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a pessoa que tem um contrato particular, ela tem alguma garantia? Tem, não vai chegar amanhã alguém lá e dizer, sai daí que a casa é minha. Não é assim, não vai nem um particular e nem um... Existem mecanismos judiciais que eles protegem essa posse. Ainda que tu não tenha a propriedade, tu tem a posse. E não é assim, sabe? Não vai... Do nada, respondendo... Acaba. Objetivamente falando, saindo do juridiquês, assim, não vai chegar alguém do nada, bater na tua porta e dizer, sai daí que essa casa não é tua. Não vai.
Entendeu? E existem algumas certidões, pesquisas que a gente possa fazer para nos precaver dessas dívidas, né, do imóvel, do vendedor. Algo que a gente possa fazer para não chegar nesse ponto, comprar um imóvel e descobrir que tem uma dívida, que o vendedor tem uma dívida, que esse imóvel tem uma dívida. Então, acho que seria legal a gente entender bem esse passo a passo também. Uhum. Tem sim. Tu tem as certidões, as negativas de débitos, né? Municipal, estadual, federal. Tu tens as certidões negativas dos tribunais. Né? Trabalhista também, Trabalhista né? é uma importante, que o pessoal sempre fica muito atento, porque o crédito trabalhista, o que é o crédito trabalhista? Tem uma ação na Justiça do Trabalho, onde o empregado está cobrando lá suas verbas daquela pessoa, daquela empresa. Então a pessoa tem que ter muita atenção, principalmente quando está comprando de pessoa jurídica. Imóvel em nome de pessoa jurídica. Tem que ter atenção, porque será que essa pessoa jurídica aqui não está com um problema de liquidez? Será que não está com um pouquinho... A venda desse imóvel aqui vai tornar essa empresa insolvente? E essa empresa tá respondendo lá a ação trabalhista, está devendo um dinheiro lá para aqueles empregados. E esse crédito trabalhista, que é esse dinheiro lá, trazendo para o português, é o dinheiro que o empregado está buscando lá, que ele não recebeu durante o contrato de trabalho. E tem uma prioridade, né? Tem prioridade. Essa era exatamente essa palavra. Ele tem uma prioridade. A lei protege, a lei tem um olhar aqui. Então daqui a um pouco esse negócio pode ser nulo, pode ter um problema. Então, sim, buscar essas certidões. Por isso a importância de buscar um corretor de imóveis, de buscar... não conheço nenhum corretor. Procura um escritório de advocacia que trabalhe na área. Sabe? Tem bastante, um correspondente. Tem bastante gente boa, sabe? Tem do meu lado do balcão aqui, dos advogados, tem bastante gente boa que trabalha na área imobiliária. Então procura. Tu tem daqui a um pouco... E um desgaste, às vezes, emocional, né? Tu tem um dinheiro e um emocional, daqui a pouco tu criou uma expectativa em ti, na família, para comprar aquele imóvel, sabe? Às vezes, se a pessoa é um investidor, comprou lá uma dúzia, tudo bem, daqui a pouco o cara tá acostumado já, né? Sim. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas daqui a pouco a família, o cara vai lá, todo mundo empolgado com a casa nova, daqui a pouco, puxa. Então tem que se precaver, vai lá e pega as certidões negativas. A gente, lá no escritório, a gente faz algumas pesquisas já. Quando chega a matrícula, a gente pega os dados dos vendedores na matrícula e já checa. SPC, Serasa, tira as certidões, CND, principalmente, da Receita Federal. E ali a gente já analisa se tem alguma restrição, qual que é a restrição. Exato. Porque essa restrição ela pode gerar uma penhora no meio do caminho. Né? Então, muitos clientes questionam, mas por que eu estou vendendo? Eu posso ter uma restrição. Então, a gente explica, depende da restrição. Depende da restrição. É uma restrição, né, simples, mais PC, algo que não vai impactar no imóvel, ok. Mas tem muitas que impactam. Exato, exato. Tem que ter um olhar bem atento aí. E aí, a gente também tem situações onde a gente pega o valor dessa dívida. Se esse valor dessa dívida, por exemplo, for mais de 10% do valor do imóvel, a gente precisa encaminhar para a área jurídica do banco, analisar essa dívida. Se não tem lá uma pessoa jurídica por trás, né? E tentar desenrolar essa questão. Exato. A gente tá chegando num ponto aqui que me veio à mente. Você citou a questão de bater lá na porta, né? Dos adjudicados, dessa questão de retomados. Nesse meio de imóveis no leilão, não é? Fui lá e comprei o imóvel via o leilão. E tem um morador nele. Sim. Né? Tá ocupado. Às vezes tá ocupado, claro. E aí? Vou lá bater na porta. Te arranca daí. Te some daí que eu comprei. Como juridicamente proceder? Qual que é a minha obrigação, meus direitos e também do morador, né? Ele tá ali, ele não tem uma culpabilidade, vamos assim dizer, né? Como que procede nessa situação desses retomados? Via de regra, tá? Vamos supor que tu bateu na porta lá,
É porque assim, vamos voltar um passo para trás. Tem leilão judicial, que existe um processo. Vamos pegar, por exemplo, uma penhora decorrente de dívida de condomínio, por exemplo. Tu falou ali daquele caso que entrou lá na matrícula, na janela de 30 dias. Então, vai existir um processo. Vai ter lá o condomínio cobrando já há muito tempo da pessoa, penhorou, foi a leilão, vendeu. Então, tu tem um processo. Via de regra, o arrematante, ele pode pedir, se a pessoa daqui a um pouco bateu o pé e disser que não vai sair, não vou sair, tu que te vire. Tu pode pedir uma ordem judicial, pode dizer pro juiz, olha, despejo. Uma ordem de desocupação. Que é o pior cenário, eu acho, Murilo, pensando aqui, o pior cenário é essa ordem judicial ter que ser cumprida no oficial de justiça, brigada militar. Eu já vi um caso assim, a gente teve um... E quanto tempo, mais ou menos, para acontecer, assim, o pior? Poxa, falar de tempo no judiciário é um risco. É difícil falar. É difícil falar. Ou cada caso tem um... É porque, né? Esse é um caso que ele possivelmente vai ser tratado com uma certa prioridade pelo juiz ali, pelo poder judiciário. Mas a demanda de trabalho deles é muito grande. É difícil precisar daqui a pouco. Nós estamos falando de 1 mês, 2, 3. É rápido até. 4. Eu imaginava até que fosse não vai mais tanto. tempo. Não, porque depois ali já tem, porque daí tu tem ali que a gente chama, tu tem um conflito de direitos ali, que é o direito do arrematante, que ele cumpriu a parte dele, ele pagou, ele cumpriu as regras do edital, tudo direitinho, e ele precisa ser emitido na posse desse imóvel, né? Então, tu tem um conflito contra o direito do outro cidadão lá de ficar... Sim. De dar com um pouco que é a moradia dele. Que é a moradia, então tu tem um conflito ali, mas... teve um caso que foi o seguinte, era até um assunto, os assuntos meio que se encontram. Era um inventário, onde nesse caso não teve consenso, não teve jeito. Quebraram o pau, eram 4 herdeiros. Um morava na casa e os outros 3 queriam vender a casa, tentaram negociar com ele de todas as formas e não foi possível. O cara bateu o pé e disse, não saio, não faço. O que aconteceu? Foi a leilão, o imóvel. Foi a venda, uma venda judicial, uma alienação judicial. O imóvel foi vendido e eles avisaram, fulano, foi vendido, X reais. Tua parte está depositada no processo lá. Agora te arranca daí. E ele... Negativo, não sai. Não vou sair. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Exatamente. Não vou sair. Pois é, e aí, cara? O que faz? E aí tu chega ao caso extremo de oficial de justiça, brigada militar, caminhãozinho, bota tuas coisas dentro. Olha que desgastante. Mesmo, né? É o caso extremo. É o caso extremo. Porque... E não vamos pensar que não é comum. Né? Não, acontece. Eu via isso com um pouco mais de frequência na área de locações. O locatário está lá dentro, tem a ordem de despejo, por N razões, e o cara diz o seguinte, não vou sair. Me tira daqui. Mais ou menos, em português é isso. E aí o poder público, ele vai agir, entendeu? Claro. Ele vai... Então, assim, respondendo a tua pergunta, o caso extremo, até onde eu conheço, Murilo, é esse. O que as pessoas fazem, né? Vocês sabem melhor do que eu. Tu tenta negociar com aquela pessoa que está dentro da casa, tu busca forma mais amigável. Um caminho mais rápido, mais curto. Exato. Tem cara que espera a ordem judicial, porque ele daqui a pouco sabe, eu vou ter que sair. Né? Já deu errado. Vou ganhar mais tempo aqui. Vou ganhar tempo, vou ficar aqui sentadinho, enquanto o arrematante enquanto o oficial de justiça não bater na minha porta aqui com a ordem, tecnicamente eu não estou sabendo. Não fui intimado, não estou sabendo. O cara fica lá, daqui a pouco chegou a ordem, ele tá, beleza, vai embora. Mas esse é o extremo, é esse. É tu precisar de uma desocupação compulsória. Puxa, literalmente botar os caras para fora.
Mas o comprador deve ficar muito louco da cabeça. Sim, porque é mais tempo perdido, mais custo, né? Porque arrematou, provavelmente quer vender ou morar no imóvel, então tem todo esse tempo, essa ansiedade deve também pensar assim, da negociação. Eu não vou esperar, obrigado, eu vou lá. Pois então, eu tenho um cliente meu que ele já por mais de uma vez, ele foi lá e negociou. Sim. Literalmente negociou, chegou com a pessoa lá. Eu acho que é o caminho mais prático, né? Funciona, mais fácil. funciona. Ele faz isso. Eu brinco com ele, eu digo, tia, tu fica comprando esses negócios enrolados aí. Tem gente morando, e ele diz assim, fica tranquilo. Olha o edital pra mim, tá tudo certo, vê se tem problema. E é uma negociação muito atraente financeiramente, né? A gente convive com isso lá na Caixa, muitos clientes chegam lá, uma semana atrás a gente fez o financiamento de um imóvel de leilão, que é possível, né? Muitas pessoas acham que não pode financiar um imóvel de leilão, é possível financiar, a gente faz lá no escritório. E, inclusive, o percentual, a cota de financiamento, pode chegar até 90%. Então, compra um imóvel abaixo do valor de mercado, financia e ainda pode vender com o valor atual de mercado. Então, é muito atraente. Mesmo tendo alguém lá morando e tentando negociar a saída, vale a pena. Mas esse ponto aí é importante do edital. Claro, super importante. Aqui eu recomendo buscar ajuda. Muita gente só entra no site, olha o valor, vou dar lance, puf, mas não lê o edital. Aí depois é a bronca depois também. Exato. Tem que... Aí a gente tem que ler lá o edital e dar ler o edital. a má notícia. Exatamente, é isso aí. Eu esse cliente aqui, eu tenho esse mais um outro que eles se aventuram nos leilões. Deu certo até hoje. Teve um caso ou outro só que deu errado, mas que não tinha nem como prever. Esse caso que deu errado, ele tem, agora eu me lembrei, ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. O meu cliente foi lá, olhamos o edital, tudo direitinho, certinho, preço interessantíssimo, vou comprar um apartamento. Comprou. Era a construtora, o apartamento ainda pertencia à construtora, que tinha dívidas, como a gente estava falando aqui, as pessoas entraram com a ação e esse apartamento que ainda pertencia a ela foi a leilão para pagar as dívidas. O cliente foi lá, deposita o dinheiro. E uma coisa que é importante que as pessoas também sabem, que elas não... Se der errado no meio do caminho, o leilão, elas não vão perder o dinheiro, né? O dinheiro está lá numa conta judicial, né? Não foi pro bolso lá de alguém. Esse dinheiro ficou lá. Andou a ação para ele poder se emitir na posse desse imóvel. Daqui um pouquinho surgiu um terceiro. Uma ação. O terceiro tinha o quê? Um contrato particular de compra e venda com a construtora daquele mesmo apartamento anterior à dívida. Olha aí. Anterior à dívida. Então, vai ao encontro disso que a gente está conversando aqui. Total. O que o cidadão fez? Ele não fez a escritura pública, porque eu acho que a construtora estava com um probleminha lá de alguma documentação, não conseguiu. E aí ele ficou tranquilão, ficou esperando. Não, uma hora vai dar certo. E aí foi a leilão. Foi a leilão o apartamento dele. O apartamento, o meu cliente já havia pagado o imóvel, já estava quase fazendo reforma, já estava quase entrando no apartamento. Apareceu essa outra pessoa, de boa fé, o cara realmente havia comprado, havia pagado. Sim. Tanto que ele chegou com a documentação lá, quando apareceu no processo, a gente olhou assim, vixe. E aí? Aí, onde é que foi a dor de cabeça? Ele perdeu o negócio, ficou bravo. Ficou puto, perdeu o negócio. Mas qual foi daí o prejuízo dele? Que enquanto o Poder Judiciário não apreciou isso, enquanto o juiz não olhou para aquela documentação ali desse terceiro interessado e olhou e disse assim, não, realmente, fulano, esse apartamento é teu, tá tudo certo, tá aqui toda a documentação, a construtora confirmou, beleza. Foram 10 meses, onde o dinheiro ficou parado lá. Claro, ele não perdeu, o dinheiro voltou, tem uma correção, sim, né? Mas ele ficou sem o negócio, ficou sem... Sim, né? Ficou sem o capital daquele momento ali. Então esse foi o pior cenário, assim. Mas é um caso bem específico. Não é específico, sabe? E foi esse o prejuízo. Depois voltou o dinheiro, deu tudo certo e seguiu a vida. Voltando nessa questão da matrícula, da certidão de nascimento, acontece muitas situações também do estado civil da pessoa mudar, né, durante algum tempo. O nosso mesmo,
né? Nós compramos um imóvel em Canoas e a gente tinha lá no Estado Civil solteiro e aí, do nada, a gente inventou em casar. Olha só que baita ideia. Baita ideia. Não. E aí a gente não regularizou nas matrículas. A gente tinha 2 imóveis e um deles a gente vendeu agora o ano passado. E aí averbar na matrícula o casamento. Então conta pra nós como que funciona essa... Primeiro resolver casar. Depois... já foi. Depois não averbar. Então é uma série 2 de... erros. Vocês estão precisando de um advogado. É uma série de besteiras já. Não, mas vocês estão precisando de orientação. Tava tudo certinho lá, tudo 2 certo. solteiros. Aí, vamos Cara, casar, olha, aí averbar a na gente estava matrícula. tudo certo, 2 solteiros, cada um com seu imóvel. Vai pra quê? Pra quê? Vai. Eu Aí não sei mudei de onde vocês tiram documentação. essas ideias. Aí mudei documentação, agora tem que mudar passaporte, mudar... Não mas faz sentido, né? E eu não obriguei nada, tá? Eu até nem queria. Eu nem- Se me eu- deixasse eu não quietinho, fiz eu nem- ficava na minha. Eu não fiz nem muita força. Exatamente. Mas olha que interessante, tu teve que passar pela averbação do casamento. Por quê? Porque mudou a qualificação das partes. Exato. Uma das etapas que o registro de imóveis tem um olhar muito apurado, eles são muito duros. Eles não diria duros, não é o adjetivo correto, eles seguem a lei à risca. Eu seguido tô lá no registro de imóveis e olha, é engraçado porque sempre tem alguém brabo lá dentro. Sempre, essa semana eu tive lá, tava cheio, tinha um lá esperneando no canto, brigando com uma das funcionárias. Porque o pessoal, volto a dizer, quando o pessoal não é da área, realmente é uma linguagem muito difícil. E o registro de imóveis, ele é técnico. Para ler uma nota de impugnação, a pessoa tem que ter um nível de... Nossa, exatamente. Eu já tive nota de impugnação, juro pra vocês, de sentar, ler 10 vezes, Google... Tá pior do que livro. uma receita médica, né? É Não difícil, dá, é difícil. Eles o são Murilo muito que cuida técnicos. dessa parte lá, às vezes ele eu fica, cuido. eu vou tentar entender esse negócio. É isso Tem aí. que ter calma, respira, toma um café, vai devagar, porque se for já nos achismos ali, Vai errar. vai impugnar de novo. Vai impugnar de novo. Eu brinco, assim, eu vou com uma certa frequência ali, então tu já começa a conhecer as pessoas de vista, né? Eu brinco, eu digo, eu já apanhei tanto de vocês aqui no registro que hoje eu já olho, eu já consigo, meu olhar tá mais apurado, mas olha, eu já levei laço deles lá. É difícil. E aí, volta e meia, tem um brabo E lá com dentro. razão até, porque eles são responsáveis. A responsabilidade é muito grande. É ali que eu ia chegar. O pessoal claro. fica brabo. Eu entendo o sentimento, às vezes, da pessoa que nem eu volto a falar, faz outra coisa da vida. O cara não faz a menor ideia do que está escrito na impugnação. Sim. Faz a menor ideia do que a lei de registros públicos exige. Não sabe. Mas o registro ele tem uma responsabilidade gigantesca. Volta naquilo ali que a gente estava falando ali, daí eu vendi para ti, vendi para ele, e aí o registro... Ele é o ponto final, né? Vai E o oficializar registro isso. Não olha, não. Então, assim, eles seguem o Quem, rigor. quem organiza toda essa bagunça? O registro? Exato. Então, assim, cara, é um trabalho muito sério deles. Eu lá no começo, nas minhas primeiras vezes, eu também ficava meio bravo. Poxa, que exagero. Os caras são rigorosos demais. Porém, quando vai passando o tempo e aí começa a chegar esse monte de casos e tu começa a entender, a tua visão faz assim... Faz sentido. Faz sentido eles serem rigorosos. E ali em Canoas eles são. Eu que já estou acostumado com eles não sofro. Segue o baile. Mas é aquele exercício de empatia, né? Exato. É se colocar no lugar, porque Exato. a responsabilidade envolve outras vidas, outras famílias, Claro. negócios, lado financeiro das pessoas. Não Então é não pode assim. um órgão ser irresponsável e sair... eu vou usar esse documento aqui mesmo. A verba qualquer coisa. O Diego tá Não. me pressionando ali, eu já vou liberar aqui para ele. E daí faz de qualquer jeito e dá um problema lá na frente, qualquer que seja das partes, né? Exato. E ele casa tudo, né? Nesse caso, no nosso caso, o exemplo, na matrícula Estado Civil, solteiros, 2 solteiros, né? Exato. E aí depois a gente apresentou lá um contrato de compra e venda casados. Casado. Meu nome mudou. Então seria uma coisa Me traz bem, a certidão exato. aqui. Por que A que isso- averbação. A averbação. É. Por que isso é importante? Vocês devem saber melhor do que eu. Isso deve ser muito mais comum. Certamente é muito mais comum com vocês do que comigo lá.
A qualificação das partes, que é como o registro chama essa etapa aí de ver se fulano é solteiro, é casado, é viúvo, o que é. E o regime de casamento. E o regime de cada casamento. Ele é fundamental, porque assim, via de regra, eu não posso vender um imóvel. Se eu sou casado, eu não posso vender um imóvel sem a assinatura do meu cônjuge. Como solteiro. Como solteiro, exato. A lei ela tem uma proteção para isso. Então é exatamente isso. Vocês hoje são casados, compraram esse imóvel, tá lá no nome de vocês dois, tá quitado. Não pode um de vocês. Tem uma exceção só de regime de bens que permite, mas não a gente ia caminhar para um outro assunto muito mais técnico. Mas via de regra, a pessoa casada ela não pode vender esse imóvel sem a assinatura, sem a outorga do cônjuge. Não vai passar. Por isso a importância da documentação. Por isso que o tabelionato, o registro de imóveis, eles são exigentes com essa documentação. Porque senão o Murilo chega lá no balcão e diz assim, não, eu sou solteiro. Vamos E a certidão de casamento ou nascimento atualizada, né? Claro. Então isso é importante porque a nossa sim. certidão de nascimento hoje já aparece lá que nós somos casados. A verbação lá embaixo, lá no rodapé, exatamente. Vamos aqui dar uma desenhada, né? Ilustrar assim. Eu e a Carol. Aí a Carol adquiriu um imóvel solteira. Adquiriu, comprou. E casamos e ela mudou o nome dela. Tá? Estamos casados e ela alterou o nome. Daí ela quer vender e fala assim, ó, eu quero vender, utilizar os meus documentos de solteira, faça o contrato utilizando o meu documento de solteira, que era o nome antigo, porque eu comprei, eu era solteira, para que o meu marido não assine nem saiba que eu estou vendendo. Acontece. Só que isso vai implicar situações lá na frente. Claro. Né? Com certeza, porque juridicamente ela está burlando algo ali que na Receita Federal, por exemplo, o nome dela é casado. O documento antigo de solteiro, mas na Receita Federal já é um nome casado. Então tem que se atentar muito para esses pequenos detalhes que fazem grande diferença lá na frente. E né? lá no cartório é interessante porque eles tiram eles exigem a Eu ia te CND dizer. da Receita. E na Receita, no meu caso, meu nome já estava lá como de casado. Né? Então esse exemplo é legal porque nós dois tínhamos imóveis com nome de solteiros, né? E aí quando eu vendi o imóvel com o nome de solteira na matrícula, a gente atualizou o meu nome de casado, tudo certinho. E o nosso estado civil, nosso regime hoje é parcial de bens. Então esse imóvel foi antes do meu casamento. Mas o Murilo assinou como anuente. Mesmo assim. Mesmo assim. Sim, Então é isso importante isso. Ela até queria, eu acho, Eu até vender tentei, pra... mas não deu certo. Que eu nem soubesse de nada. O dinheiro caiu na conta e ficava caladinha, mas... Eu tive que assinar como anuente. Registro de Imóveis foi mais esperto, que pediu todos os documentos certinho. Eles são mais espertos do que nós, não tenha dúvida. Mas sabe que é muito comum, por exemplo, no tabelionato, eles pedem a certidão de nascimento atualizada da pessoa. Justamente por isso. Sim. Hoje em dia... E eu ainda tive que pedir a minha família lá de Minas, né, para organizar lá, fazer toda a questão da minha certidão de nascimento atualizada. Porque Exato. De lá, hoje tu consegue online, tu sabe, né? Consegue hoje Consegue online. Mas eu não sei o motivo ali eu acho que na época, né? Faz Não tempinho já, já mas fazia. hoje já sai tudo. Já faz hoje um eu pego tempinho tudo. já, eu tive que pedir e mandaram para mim. Mas hoje faz tudo online. Vamos lá. Eu acho... Poderia me arriscar a dizer que daqui a um pouco é difícil hoje a gente conseguir burlar isso. Tá? Eu sei que o pessoal tenta. Né? Por isso que eu disse, mas Em algum momento vai parar. Né? Em algum momento vai parar. Na Caixa, às vezes, acontece, né? O vendedor entra com uma documentação e aí a gente vai analisando. Aí chega na CND da Receita, o nome mudou. Aí já para aí. Exato. Ou ainda não deu tempo de atualizar na Receita, a pessoa não atualizou os documentos. Mas aí para lá no registro de imóveis. Exato. Eu acredito que seja bem difícil da pessoa conseguir, um vendedor mal intencionado que queira vender um imóvel escondido do cônjuge, eu acho difícil isso, sabe, passar. Talvez seja possível, de repente, algum lugar por aí seja possível, mas primeiro porque o tabelionato tem um olhar muito apurado,
Se ele for financiar, tem um outro olhar que é o do correspondente, que é o do banco. Ah, mas eu vou pagar particular. Eu vou vender, o cara vai me pagar à vista aqui, vai lá numa outra conta. Mas lá no tabelionato também vai. Tem um filtro grande. Tem um filtro grande, porque o tabelionato vai te pedir uma certidão de nascimento ou de casamento. Ah, não, mas eu sou solteiro. Tá bom, então... Nascimento. E é nascimento. Possivelmente vai constar lá. Entendeu? Ah, mas não falhou a comunicação. Olha só como é difícil. Teria que falhar a comunicação entre os cartórios. Porque existe uma comunicação interna, né? Tu casou no cartório X, tu tem uma certidão de nascimento do cartório X. Casou no Y, tem uma comunicação, né? Daí tu pensa, teria que falhar essa comunicação? Teria que falhar o registro, receita, falhar... Vamos supor que o cara conseguiu. O cara é bom, o cara conseguiu. Deu uma curva em todo mundo e vendeu o imóvel escondido. Aí o maridão vai lá e reclama. Esse negócio ele é nulo. Possivelmente ele possa ser anulado depois lá na frente. Não tem nenhuma assinatura dele em momento algum. Claro que tu pensa a confusão que vai se dar. Porque daí assim, a pessoa que comprou vai dizer assim, eu comprei de boa fé. Agora eu tô indo longe, tô indo lá no processo, lá na frente. A pessoa vai dizer assim, mas eu comprei de boa fé, eu nunca tinha visto esse cidadão na minha frente. Eu dei a minha documentação, ele me trouxe a documentação, o cartório, o tabelionato fez a escritura, o registro de imóveis averbou. Eu paguei o valor combinado, eu tô de boa fé aqui. Como é que eu vou saber? Olha a confusão. O cara diz assim, mas eu paguei, tô aqui, moro aqui. Aí deixa os advogados... Daí a gente tem trabalho pra cacete. Olha, aí que a gente tem que se virar. Porque daí essa pessoa daqui a um pouco vai dizer assim, tá, mas eu quero anular esse negócio, porque, sei lá, metade desse dinheiro era meu, eu não queria... Pensa, olha pra onde a gente vai, não consigo nem te dizer, não consigo nem... prever aqui a quantidade de desdobramentos que isso pode ter. Tu entendeu? Sim. Por causa do quê? Por causa de uma falha na qualificação. Sim. Mas aí tem uma situação, pelo menos lá na Caixa, a gente já passou por algumas situações na separação total de bens, onde o cônjuge não precisou assinar. Isso existe também na particular, lá no tabelionato, como é que funciona? Então, para separação total, é que pode ser que daqui a um pouco esse bem seja particular, que é às vezes um imóvel que foi adquirido antes. Porque às vezes as pessoas elas conseguem... A lei ela tem os regimes de casamento, mas ela também é possível que a gente preveja algumas... Por exemplo... Esse imóvel aqui, a gente escolheu um regime, esse imóvel aqui já era meu, vai continuar sendo meu. Esse imóvel aqui vai continuar sendo seu, esse aqui é bem comum, esse aqui é bem particular. Pode ser que tenha nesse caso aí... Isso de acordo com o regime, né? De acordo com o regime. Aí tem o pacto também, né? É o que eu ia dizer, tu tem o pacto, tu consegue daqui a um pouco estruturar, né? Principalmente às vezes os dois têm muito patrimônio de família, isso e aquilo, o pessoal quer proteger aqueles bens que já eram da pessoa. Então tem circunstâncias, pode ter sido isso aí. Pode ter sido com a Carol, ela fez uma proposta, um acordo comigo. Ela falou assim, olha, tudo que é meu e tudo que é seu é meu também. Então é mais ou menos por aí, não tem nada de... Um belo acordo, né? Lógico. Eu acho que essa modalidade... Independente da modalidade, né? Não, é um belo... Tu foi bem nesse negócio aí. Foi um baita negócio. Tu foi um baita negócio, tu deu um salto aí. Foi super bem. Então, assim, ó, tem que ter o corretor, ou o correspondente, ou até o próprio advogado, se atender esse tipo de situação, tem que ter um olhar muito apurado com relação a essa qualificação das partes. A pessoa é casada, se é casada tem que ter a assinatura do cônjuge. E essa questão do pacto também é importante, porque o pacto precisa ser registrado na matrícula. Precisa ser registrado. A gente pega situações lá onde tem o casamento, mas não tem o pacto registrado. Exatamente. E o solteiro ali sem união estável. É porque a união estável, ela, via de regra, ela também tem o regime da separação de bens. Sim, eu digo assim, porque vem a informação descrito ali que é solteiro sem união estável. Exato. Para reforçar. Para reforçar. Se ele tem união estável ali. A companheira ou o companheiro tem que assinar também. Isso, exato. É isso aí. Exatamente. Se tiver lá Diego, né? Solteiros, não convivente em união estável é uma coisa. Isso. Se constar lá, aí vai ter que constar a assinatura da cônjuge lá, da companheira. Exatamente, sim, exatamente isso aí. Mas olha como, às vezes, a pessoa
a gente fica culturalmente com, não sei se uma resistência ou talvez não tenha, essa cultura não esteja tão desenvolvida de levar a registro as coisas. Olha como é importante para a proteção patrimonial. Tu levar para a matrícula do imóvel lá, assim, ó, casamos. Isso. A gente tem mais um para atualizar. Lá na frente vai precisar. Lá na frente vai precisar. Exatamente. Gasta um pouquinho a mais ali, separa uns pilas e vai lá e faz a averbação. Entendeu? Porque tu... amanhã depois precisa ou vender ou ter uma Exato. situação familiar e Exato. não dá correria, né? Tu está dando publicidade, volta a dizer lá, da importância do registro de imóveis, né? Como o trabalho é importante. É tu dar publicidade àquilo que vocês escolheram. A gente casou nesse regime aqui, a gente tem esse imóvel, tem aquilo. Vai lá e registra. Vai lá e registra, porque senão ali na frente em algum momento vai dar uma canelada. E se né? registrou, vai lá e averba. Qualquer que seja a alteração, vai lá e averba. É como se fosse um currículo, né, de uma pessoa ali, a matrícula. Tá tudo ali. Ele conquistou algo. Vai lá e averba. Exato. É o currículo. Formou, completou o ensino médio. É um diploma, né? Ele está tendo certificado. Vamos atualizando ali o LinkedIn. Né? Vai ali. Tem um certificado tal. Atualizou, porque a matrícula... Por isso a gente fala, por que se pede uma matrícula atualizada? Porque importa o que é agora e o que tem nele agora. Exato. A matrícula ela te dá a realidade jurídica do imóvel. O que juridicamente tem validade neste imóvel? Está ali na matrícula. Porque senão a gente fica no mundo dos fatos. Volta ali que a gente conversou antes. O cidadão pode nunca ir no registro de imóveis, morar ele 50 anos, o filho ficar mais 50. Pode. Ninguém vai lá bater na porta dele e mandar ele sair. Pode. Mas no instante em que tu dá publicidade para isso, em que tu te vale dessas proteções, entendeu? É vantajoso, porque sabe, a gente vê às vezes pessoa comprando de quem não é dono, né? Eu acho que, se eu não me engano, até tinha uma propaganda antiga do registro de imóveis, né? Só é dono quem registra, alguma coisa assim. Porque é comum comprar de quem não é dono. Eu tenho um caso esses dias, chegou bem legal. Foi bem legal porque não. Um cliente. Bem enrolado. Um cliente marcou, me mandou uma mensagem, sei lá, acho que no sábado. Diego, vou fazer uma reunião segunda-feira, 8h30 da manhã. Eu digo, o que tu aprontou, né? Já meu cliente há um tempinho, já tem uma certa intimidade. O que aprontou, né? Beleza, 8 da manhã nós estava lá. Ele, seguinte, eu fiz uma permuta com torna em 2 apartamentos. O que é uma permuta com torna? Ele tinha um apartamento de um valor X, ele quis um apartamento de 2X, ele trocou, fez uma permuta e devolveu um dinheiro pro cara. Pegou a diferença, o X, devolveu lá pro cara. Me mandou o contrato particular, não a escritura, mandou o contrato particular. Olhei a data, já fazia mais de um ano que ele tinha comprado, 1 ano e meio. Aí já começa a acender os alertas. Eu digo, tá, vai, me conta. E olha só, daí o vendedor, acho que o valor do negócio era em torno de 500 mil, 550, não me lembro agora. O vendedor está me dizendo que a gente vai fazer a escritura num valor inferior. E aí eu estou preocupado porque questão tributária, né? Depois eu pretendo no futuro vender esse imóvel aqui, daí se eu vou pagar 200 ao invés dos 500 que eu paguei, depois eu vou ter uma diferença grande de ganho de capital, né? Eu não estou gostando da conversa. E eu disse, tá, mas vamos lá, vamos olhar daí. Ele disse, eu não entendi que ele me disse que eu vou ter que assinar, quem vai assinar a escritura de compra e venda é a construtora. Ué? Foi exatamente isso que eu digo, mas como a gente já está acostumado, daí eu estalo, daí eu volto lá pro início da nossa conversa, eu disse pra ele, bicho, matrícula. Vamos ver como tá essa... Porque assim, se a construtora vai assinar, sim, a construtora é proprietária. Vamos não checar. É o cidadão, vamos checar. Te vira aí, acha a matrícula e me avisa. Ou me vê o número da matrícula que eu pego online, tá tudo certo. Passou algumas horas, voltou ele. Não tem matrícula. Ai. Começamos a puxar o fio. Tá, mas pera aí um pouquinho. Daí eu já me antenei. Eu digo, tá no nome da construtora, não tem matrícula? Não, o condomínio não foi instituído, não tá pronto. Dito e feito. Puxaram o fio, falaram com outro morador, falaram com não sei quem. A construtora ainda
não havia conseguido concluir com o registro de imóveis A verbação do condomínio. a instituição do Então, condomínio. todos os moradores estavam na mesma situação. Ninguém tem matrícula. E ainda ele brincou comigo, rapaz, acabei de criar um tumulto aqui no grupo de WhatsApp do condomínio. Porque, claro, daí... Mas interessante, não é 1 ano e pouco aí, ninguém... Jogou no ventilador. Jogou no tem ventilador. reclamado nada, né? Só que olha que interessante, eu disse, poxa, até um cara experiente, cara. Ele tem vários imóveis, tipo, até um cara experiente. O corretor não mostrou a matrícula para ele. O vendedor não falou nada, porque sabia. Daí depois eu fui puxando o fio, esse vendedor, essa pessoa que vendeu para ele, tinha comprado num contrato particular de uma outra pessoa, que havia comprado num contrato particular da construtora. Olha o rolo. E aí, não tem sequer a instituição do condomínio. Então, não tem nem a matrícula individualizada. Que é a matrícula mãe do terreno e toda... Isso aí. E aí não tem a individualização. Isso aí. E aí, eu disse pro meu cliente, eu digo, parabéns, ô Murilo, tu comprou de quem não é dono. Tu comprou de mim esse apartamento, eu disse, eu exagerei, eu disse, ter comprado desse cara e ter comprado de mim é a mesma coisa, eu disse, não muda nada. Juridicamente, nenhum dos dois é proprietário. Então, pensa, olha... Aí tem olha a importância... Uma incomodação grande, porque aí tem toda a parte ainda de todo o condomínio, tem todo um... Vai chegar alguém lá e dizer pra ele, ô Murilo, sai daí de dentro, dá a chave. Não vai. Foi um negócio financeiramente bem vantajoso. E eu disse pra ele, beleza, tu só vai vender o dia que tiver essa matrícula, ou tu vai ter que daqui a um pouco ter um prejuízo aí e vender particular pra outra pessoa que queira... Assumir a bronca também. Assumir a bronca, exatamente, não vai vender. Então, assim, assumindo o risco, né? Passa de um pro outro. Exato. Então, assim, eu acho que a mensagem que a pessoa, que a gente pode deixar pra galera é assim, o cara que é corretor de imóveis, ou a pessoa que quer comprar no leilão, que quer se aventurar, que nem tu disseste, poxa, eu posso comprar no leilão e financiar ainda, sabe, de buscar informação. Não quero estudar, não quero me meter nesse assunto aí, beleza. Procura o correspondente. O corretor, eu acho que ele tem que estudar. Eu acho que é válido, porque pensa, tu chegou, tu conseguiu aproximar o cliente, daqui a um pouco surgiu uma arestazinha ali, poxa, daqui a pouco vai perder o negócio. Por não ter se aprofundado um pouquinho mais. E o contato inicial é dele, né? Claro. Então ele já aborda o cliente, ele tem que estar munido de Exato. informação. Na hora que vai fazer a captação do imóvel, já buscar essas informações, né? Olha. Então acho que é um Exato. caminho inverso, né? Procura parceria com um correspondente, procura parceria com um escritório que trabalha na área. Esses dias, um colega chegou para mim e disse o seguinte, ele disse, cara, eu só quero um corretor. Só eu queria intermediar um negócio aqui, mas tem que fazer um inventário, cara. Daí eu, já desisti. Desanimei. Poxa, negócio bom, cara. É botar um dinheiro no bolso. Eu disse, vem cá, deixa eu ver isso aqui contigo. Sentei, policei, digo, olha só. Os herdeiros aqui, os vendedores, estão de boa? Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo concordando com esse valor aqui? Tá. Faz o seguinte, vou te ajudar. Fiz os cálculos para ele. Disse, esses caras vão gastar aqui uns 15 mil de custas de imposto aqui. Pede 15 mil pro comprador de entrada. Eu te ajudo a regularizar isso aqui. E a gente vende esse imóvel, tu não perde os teus 6%. Não, mas confia. Às vezes, o inventário não é tão feio assim o bicho. Então, se o corretor de imóveis daqui a pouco está se preparando um pouquinho melhor, ele consegue olhar a documentação, entender um pouquinho melhor, conversar com quem está na área, ele não perde o negócio. Ótimo. Com certeza. Ele não perde o negócio. Ele não perde. Porque eu disse assim, eu ainda brinquei com ele, eu digo que tu vai ficar com 3%. Os outros 3 eu vou ficar pra mim. Se não fosse eu, tu não ia fazer esse negócio, tu ia fugir, tu tava desistindo. Ele dá pra mas às vezes chega casos lá que a gente desenrola e a gente fica fazendo às vezes, né, de entender o lado do comprador, do vendedor. Exato. Claro, pra nós a gente quer fazer um negócio fluir, porque esse é o nosso papel, né? Exato. Então, se fluir a venda, se efetivar a venda, a gente tá dentro do negócio, senão acaba que ninguém faz negócio. Todo mundo perde. É o que eu te esperei. Olha só, eu acabei de te mostrar que tu pode ganhar os teus 6% da tua comissão, sair faceiro, e eu ainda ficar com os honorários para mim, que a gente vai sair todo mundo ganhando, cara. As pessoas querem vender, tu quer intermediar, eu quero fazer o inventário e o cara quer comprar, não tem como dar errado. E deu certo. Entendeu? Como a gente teve aqui cases bons, né, de
Realidade, óbvio. Situações reais. Vida aqui, prática. Vida prática. Não adianta a gente ir muito por trouxe pra teoria. Aqui. Passou voando, que eu ainda tenho várias perguntas aqui. Já foi. Tem que fazer outro. Vamos ter que fazer a parte 2. É verdade. Não, eu não te contei metade. Não, mas eu sei metade. Longe da metade. Nem mesmo, longe. A gente vai caminhando para um encerramento, né? Infelizmente, passou tão rápido. Sou voando. Passou rápido. Eu falei para vocês que eu tava com medo de não ter assunto. Eu ia ficar aqui, ficar gaguejando aqui. A minha fichinha aqui, nem usei toda ela, ainda tem um monte de coisa aqui. Eu nem olhei a minha, eu tenho certeza que eu deixei ali umas quantas coisas de fora. Não, nós temos muito assunto, já vamos programar aqui um retorno, né? Vamos dar continuidade nesses temas aí, trazer mais situações práticas, né? Claro. Tanto da nossa parte, que a gente encontra diariamente, quanto contigo também, porque são assuntos que a todo momento eles se encontram, né? Da tua realidade na advocacia. Claro. Da nossa realidade lá no nosso escritório. Na realidade do corretor, né? Porque hoje o nosso trabalho como correspondente, nosso primeiro público é o corretor. É o corretor. Sim. E aí o segundo, claro, o cliente final, mas é importante a gente entender essas questões para auxiliar o corretor. Né? Exato. E até fazer a intermediação daqui a pouco o corretor, procurar uma ajuda mais jurídica e finalizar o negócio. Às vezes ele está deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Às vezes Muitas vezes. Muitas vezes o corretor ele deixa dinheiro na mesa. Por quê? Porque culturalmente a gente acha que o inventário, nossa, é só rolo, leva 10 anos. E como eu usei o exemplo para ti antes ali, que eu disse que eu resolvi aquele inventário em menos de 30 dias daqueles clientes. Sim. Foi um caso que o corretor me ligou e disse assim, Tchê, dá para fazer? Como é que tá aí? Eu disse, sim, dá para fazer, tá todo mundo de acordo. Vamos fazer. E lá no teu escritório, lá na tua atividade é muito voltada, especializado mesmo nessa atuação imobiliária, né? Exato. Além de outras áreas, óbvio, mas vocês são muito voltados ao inventário, né? Direito ali imobiliário. Então. Eu diria que hoje os nossos 2 principais temas assim, são os inventários e o imobiliário, o registral, que veio por causa do inventário. Porque eu lá no começo... Sim, porque acaba fazendo o inventário e tem que registrar. Lá no começo, era exatamente aquilo ali. Eu era o cara que olhava assim, tá, eu quero fazer inventário, eu acho muito legal isso aqui, eu vou me dedicar. Daí eu toda hora tinha problema no imóvel, eu acabei eu fui obrigado a aprender alguma coisinha. Fechar. Então abriu o leque. Então assim, o que a gente mais trabalha hoje lá são os inventários e a área imobiliária, que são as áreas que sou eu que cuido, que dou mais atenção. Claro que tem outras coisas também, a área trabalhista, a área de consumidor, a gente também tem, por exemplo, construtora, que daí por causa do imobiliário também, tá? Daqui a pouco tem um cliente que é construtora, a gente acaba... As áreas elas vão se encontrando, sim. Tu entendeu? E dentro do imobiliário vocês atuam com alguma questão de aluguéis, nessa área de inquilinato, né? Sim, a lei do inquilinato, com certeza é uma área que eu conheço. Que bom. Antes de ter o meu próprio escritório, eu advoguei por uma imobiliária muito forte de locações na região. Uma das maiores imobiliárias. Aprendeu tudo lá. Aprendi tudo. Que coisa boa. A lei do inquilinato é muito importante, né? Para o ramo imobiliário. Os corretores saberem o que pode, o que não pode. Exato. Então, acho que vale um próximo episódio já falando. Já fica uma ideia para um próximo, a gente explorar Com certeza dá para falar bastante sobre locações, porque seguido o pessoal chega lá com dúvidas. Tanto locatário quanto locador, chega com dúvidas lá. Eu tenho algumas histórias dessa aí também. Eu pude... Essas histórias são muito boas. São ótimas. É a prática, né? É realidade, né? Eu... Não adianta trazer a gente falar aqui muito da teoria, sendo que a gente não mostrar a prática. E é o que a gente fez hoje, né? Exato. Casos reais. É uma linguagem muito técnica, né? Isso. Acaba que não... Dificulta. Uma das dificuldades quando a gente... Para nós do direito, uma das dificuldades que a gente tem é... Eu brinco assim, é traduzir para o português. Porque se eu sentar aqui e ficar falando com vocês de lei, de jurisprudência, do artigo, da tese, legal. Der para mim em algum momento você diz, beleza, digo, não estamos entendendo nada, porque tu não está falando a linguagem do dia a dia, tu não está falando a linguagem do cara que está ali no balcão, né, do corretor. Então é uma das dificuldades quando tu tenta pegar os termos técnicos, sem perder muito a técnica, né, sem abandonar a técnica, tu levar para o público.
Ótimo. A gente já... É um desafio, mas dá para falar bastante coisa sobre Vamos fazer um outro também. momento, com certeza. E a gratidão toda nossa, né, Diego, por esse momento aqui. Você prontificou logo. Não foram 10 segundos, né, para dar a resposta. Foram 6. Pena que passou muito rápido. Passou rápido. Passou rápido. E foi muito bom. Muito bom. Conteúdo riquíssimo. Né? Eu fiquei com medo. Digo, rapaz, eu vou ter assunto para 15 minutos. Vou ficar olhando pro teto lá. Foi maravilhoso. Vou me mandar embora. Obrigado, eu espiei no cantinho. Caramba, já tá acabando. Nem falei. Obrigado, viu, pela sua presença que agradeço. E por toda essa riqueza de conteúdo que você trouxe aqui para a mesa hoje. Tenho certeza que os corretores aí, nossos parceiros e compradores e vendedores de imóvel hoje vão ficar muito satisfeitos de ouvir e entender mais como funciona toda a sistemática aí né, que envolve compra e venda de imóveis. É muito importante a gente saber dessas situações, né? Mas mais uma vez, obrigado. Viu? Eu que agradeço, de verdade. Como falei para vocês no começo, nossa, vou estrear e agora? Vou falar, não vou saber o que falar. Tudo ótimo, muito claro. Piscou, acabou já. Claro, objetivo e leve, né? Como é um assunto técnico, acabou que ficou super leve, super esclarecedor muito também. Teremos mais momentos, com certeza. Show de bola. E galera, mais uma vez aí pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Curta, comenta, compartilha, sem moderação, mete o dedo nesse botão aí, compartilha e escreva seu comentário aqui com a gente também. Siga a nossa página no Instagram, tá? showtefalar.podcast e nos siga o YouTube, o Show Te Falar, tá? Vai lá, inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, dê essa força aí pra gente. Não é isso, Carol? É isso aí. Obrigada, gente. Fiquem atentos. Toda sexta-feira, próximos episódios, assuntos interessantes. Toda semana, né? Toda semana nós temos os episódios subindo, né? Um abração a todos e obrigada. Valeu. Show de falar? Obrigadão. Valeu.